Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Eniângela Trevisan Barbosa. Eniângela, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Eniângela, a gente está vivendo um momento aí atípico, né? Um ano aí inteiro sem a presença dos alunos presencialmente nas escolas. As escolas particulares já retornaram esse trabalho, vou dizer assim, algumas semanas, né? Um pouco mais de um mês. E também agora, chegando a vez das escolas estaduais, existe uma previsão para a rede municipal para o mês de setembro. Claro que o ensino híbrido ainda continua, mas agora com esse retorno dos alunos presenciais, como os pais, professores e até mesmo os alunos devem agir? Quais são nesse lado pedagógico? Então, João, aquilo que era para ser apenas alguns dias, né? A princípio, como nós já até falamos aqui, uma outra oportunidade, acabou se tornando aí mais de um ano, quase um ano e meio, né? E essas crianças fora da escola. Muitos tiveram a oportunidade de estar na aula online, né? Mas a maioria, vamos dizer assim, não só da nossa cidade, mas do Brasil, são crianças que não tiveram nenhum contato, que nem conhecem ainda, e o professor também não os conhece. Não conhece a professora, não conhece os coleguinhas da sala mais, e nem os professores os conhecem, né? Receberam as atividades em casa, foram buscar, realizaram, então, e agora estarão retornando para as escolas. Então, a palavra de ordem, pelo menos para mim, é afetividade. Essa é a palavra. É o momento do acolhimento da escola, está recebendo novamente essas crianças, e a palavra é a afetividade. A forma como eles vão ser recebidos, né? São crianças que passaram aí por um período conturbado, tiveram que se readaptar, né? Muitos tiveram perdas, com certeza teremos crianças aí que perderam pais, parentes, familiares ou pelo menos conhecidos. Todos vão estar voltando para a escola com uma história de vida diferente. Então, a palavra de ordem para mim é afetividade. A forma de ensinar vai ter que ser um pouquinho diferente, né? Eu acredito agora que uma atenção maior a ouvir essas crianças, né? Destinar ali um tempo para ouvir como foi esse período dessas crianças, o tom de voz do professor, o sorriso do professor, mesmo com máscara, né? Aqueles que puderem usar algo transparente, aquele visor, porque o sorriso do professor, a expressão do professor, o olhar do professor tem que ser, mesmo tendo uma turma grande, tem que ser um olhar diferenciado, tem que ser um olhar focado, né, nas necessidades individuais daquela criança. Eni, a gente percebe também a ansiedade. Muitos alunos estavam aguardando esse retorno, ficavam assim, e quando falou que ia retornar, às vezes chegou a passar aí o final de semana sem dormir, ou se tem alunos aí que a gente já ouviu histórias que a aula só à tarde, mas 10 horas da manhã, 9h30. Já estavam prontos. Exatamente. Então tem toda essa ansiedade também que está ligado a esse retorno. Isso também é uma coisa que tem que ter cuidado? Com certeza. A Organização Mundial da Saúde já deixou bem claro que 80% da população mundial, não é do Brasil, é mundial, está adoecida mentalmente. Seja por questões, seja por ansiedade, por depressão, qualquer problema aí que envolva as nossas emoções, nós fomos abalados por conta dessa pandemia. E não é diferente nas crianças, né? Nós, querendo ou não, acabamos retornando mais rápido para as nossas atividades, o trabalho e as outras coisas mais. E eles não, eles estão voltando só agora. Mas ainda bem que eles são mais resilientes, eles se adaptam com mais facilidade do que a gente, né? Então, assim, cuidar sim dessa ansiedade, então acho que não é nem para as crianças, né, que eu digo agora, eu acho que agora é por conta os pais, cuidar da ansiedade, respirar,
ter calma, cuidar dessa expectativa, né? Porque a gente coloca assim a expectativa lá em cima, cuidar desse medo também, né? É um medo que, querendo ou não, nós ainda estamos vivenciando essa pandemia, com todos os cuidados, mas assim, precisamos ter equilíbrio, né? Para que não adoeçamos as nossas crianças, né? Aí eles não vão ficar doentes do Covid, mas vão ficar doentes mentalmente. Então, assim, o equilíbrio é muito importante nesse momento, tanto da escola quanto da família, para que juntos eles possam ajudar essas crianças. No caso, a gente sabe que tem crianças que têm dificuldade no aprendizado, e seja isso em sala de aula. Eu acho que o ensino à distância, eu não sei como que ficou essa questão do aprendizado, essa avaliação de aprendizado, mas essa dificuldade, ela pode ter aumentado nesse período de aulas online, e como conciliar isso agora com essa possível volta às aulas nesse modelo híbrido? Houve uma angústia muito grande, né? E nós ouvimos, às vezes, até na mídia falando que essas crianças tiveram um prejuízo irreversível na aprendizagem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que houve um prejuízo? Sim, porque mesmo tendo as crianças que tiveram, né, a oportunidade de ter a aula online, não é a mesma coisa. A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Houve um prejuízo? Houve, mas irreversível? Não, não é irreversível. Eles vão aprender daqui para frente aquilo que eles perderam, né? Eles vão recuperar. As crianças têm uma possibilidade de aprendizagem enorme, né? E assim, eles tiveram também outro tipo de aprendizado. Eles tiveram um tempo maior com a família, algo que há muito tempo nós não tínhamos, né? Então, assim, pode ser que algumas crianças necessitem de uma atenção maior. Por isso, a minha fala inicial que eu disse, né? O olhar do professor agora é muito importante. Então, pode ser que algumas crianças necessitem, sim, né? Às vezes um acompanhamento maior, um reforço da escola, às vezes até a necessidade de um profissional especializado nessa área para auxiliar. Mas eles vão continuar aprendendo com certeza. A importância para o aluno nesse retorno à sala de aula, rever professor, rever colega, que muitas vezes faziam aí mais de 1 ano e meio que não tinha esse contato, né? Sim. Vai ser um momento muito alegre, né? Muito feliz, um momento, assim, é aquela expectativa, né? Vamos dizer, vai ser igual ao antigo normal? Não, não vai mais ser, né? Não vai poder ter aquele, vamos dizer, aquela aglomeração, todo mundo junto, se abraçando e se tocando. Então, assim, com todo o cuidado, mas só deles estarem juntos novamente, isso é muito saudável, muito enriquecedor, e aos pouquinhos eles vão se reorganizando e se readaptando novamente também. Tem uma diferença, uma transição do online para a aula presencial? Os primeiros dias é diferente? Como que fica a cabeça do aluno nesse momento? Então, nesse momento, eu creio que as escolas já estejam, né, se preparando. As escolas que já voltaram já tiveram, né, essa transição. E aí agora as escolas públicas, né, que estarão retornando aí dentro de poucos dias, também devem estar já com tudo preparado para esse acolhimento, essa semana aí de adaptação, de novas regras, né? Mas o importante é que a criança se sinta bem-vinda, se sinta acolhida, se sinta abraçada, sinta que a escola estava com saudades, estava desejosa de recebê-los novamente. Isso é muito importante. E em casa, é lógico que as crianças saíram da rotina, né? Então, em casa agora é colocar novamente uma rotina, adaptar aí o horário de estudo, horário da escola, horário de estudo, horário de tarefa de casa, para que aí, no máximo em 15 dias, eles possam estar novamente engajados aí nesse processo aí de escola, como eles estavam antes. Uma pergunta que todo pai deve estar fazendo. O final do ano está chegando em alguns meses, né? A gente brinca que o ano está passando muito rápido. Sim. Estamos em agosto, já é novembro, dezembro, fechando o ano. Meu filho aprendeu. Tem como saber isso? Tem como medir isso?
Como que fica essa situação? As escolas agora vão precisar, nessas primeiras semanas de aula, parar um minutinho ali para avaliar essa criança. É a diagnose, é a avaliação diagnóstica que geralmente nós fazemos no início de cada ano letivo, quando recebemos as turmas novas. É feito isso em todas as escolas. E agora vai ter que ser feito também, né? Porque as crianças ficaram aí, mesmo elas tendo aulas online, ou mesmo tendo atividades, realizando apostilas e tudo mais, em casa, não houve ali a presença, né, física do professor como eles estavam acostumados. Então agora as escolas precisam realizar essa avaliação diagnóstica para ver onde aquele aluno está e até para se replanejar, porque com certeza já tem um planejamento, mas a partir dessa avaliação é necessário então um replanejamento de acordo com as necessidades de cada um. E a partir disso eles podem dar um feedback para os pais. Como foi esse trabalho online ou esse trabalho, né, à distância e como vai ser daqui para frente. Tá, joia. Eniângela, quero agradecer muito a sua participação, espero falar com você em outras oportunidades. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e desejo aí um bom retorno para todos os estudantes, todas as escolas, e que os pais aí possam estar unidos, né, com as escolas para a alegria, a felicidade e o desenvolvimento dessas crianças. Conversamos hoje na Estação TV Atende com a psicopedagoga Eniângela Trevisan Barbosa.